Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Peço ao Divino Mestre Jesus, o seu Mestre individual, que nos inspire a cada dia a ser pessoas melhores, mais compreensivas, mais bondosas e, principalmente, mais capacitadas a usar o mecanismo do perdão, o que aprisiona a grande maioria dos espíritos a um mundo de expiação e provas. É a incapacidade de perdoar. É a sujeira mental produzida pela mágoa e pelos maus sentimentos resultantes que nos aprisionam a um planeta onde o mal ainda predomina. Você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo e hoje nós vamos falar sobre um tema que resulta em grande sofrimento. Diante da má formação fetal, aborte ou deixe viver? Uma decisão muito difícil que a mãe tomar, pode-se ter a certeza absoluta de que ela está decidindo sobre algo extremamente doloroso. Então esta mãe precisa ser apoiada, amparada, cercada de muito amor, porque com certeza ela precisa muito. Mas para que possamos entender por que isso acontece, quais as causas, as consequências, as ações do corpo, vamos analisar o que a doutrina espírita nos diz. Não existe a possibilidade de espíritos saudáveis reencarnarem doentes. Espíritos doentes vão gerar corpos doentes. O espírito que vai passar por um processo de má formação fetal, ele está submetido a um perispírito com profundas deformações. Várias causas podem causar a deformação perispiritual. Todas elas relacionadas a opções mentais altamente destrutíveis, ao crime, à corrupção e ao suicídio. A desorganização perispiritual é fruto de uma ação mental extremamente destrutiva pelo espírito. Não há a possibilidade de uma pessoa de bons sentimentos, ideias saudáveis, opções saudáveis, ter deformações perispirituais. Pelo contrário, a ação da mente através dos pensamentos, sentimentos, emoções e atos, aprimoram o perispírito, aumenta a frequência vibratória do perispírito. E submetido o perispírito a uma frequência vibratória mais alta, ele se organiza, se aprimora, porque estabelece linhas de absorção dos potenciais do próprio espírito, que é o ser vivo, que é o ser pensante, que é a consciência. E estes fundamentos que vieram da própria criação de Deus estabelece um aprimoramento contínuo do perispírito à medida que nossas opções se enquadram dentro de princípios de bem, amor ao próximo, independente de religião. Isso não tem nada a ver com uma escolha religiosa. Mas quando há uma opção pela destruição, pela autodestruição ou pela destruição do nosso próximo, isto causa terrível desorganização perispiritual. E, consequentemente, isto vai resultar obrigatoriamente em uma reencarnação dolorosa. O médico humano encarnado que opta por ganhar dinheiro fazendo aborto. O sofrimento aplicado a outra pessoa, resultante de suas ações, agrega-se ao seu perispírito e ele não tem como evitar isso. O cientista que estuda para desenvolver uma nova droga, que irá obrigatoriamente destruir a vida de inúmeras pessoas, matando, escravizando, destruindo a vida física e mental de alguém, este sofrimento por ele causado retorna para ele em forma de energia e irá desarticular o seu perispírito. O suicida consciente, que se atira na frente de um carro, se atira de um prédio, despedaça o seu corpo, destrói o seu cérebro, seja qual for a forma escolhida para se matar, vai transportar para o seu perispírito todas as destruições que ele conseguiu efetuar no seu corpo físico. E ele permanece no plano espiritual dessa forma. Então, quando uma mulher abriga no seu ventre um serzinho que é identificado desde o início de sua formação como um corpo que não terá condições de sobreviver, seja como anencefalia, sejam outros tipos de deformação que, sabidamente pela medicina, não terá como sobreviver, logicamente, o médico poderá orientar que
que pode cessar aquele sofrimento imediatamente, pelas vias do aborto. Mas aí surge um dilema espiritual, por que não dizer um dilema moral? Principalmente se esta mãe estiver ligada a alguma religião. O que faço? Interrompo ou não interrompo? Precisamos entender que existe uma ação do corpo sobre aquele perispírito deformado. Nós desenvolvemos ao longo de bilhões de anos um corpo de energia que é o perispírito. Ele começou a se desenvolver no início da ligação do espírito com a matéria, passou pelas primeiras formas de vida, o perispírito evoluiu no reino vegetal, evoluiu no reino animal e chegamos à forma humana, onde adquirimos consciência e plena individualidade. Este corpo espiritual é a matriz do DNA. É ele que faz com que os genes se comportem como se comportam. Porque em cada um de nossos genes está armazenado o fruto de uma evolução multimilenar. Mas quando nós desarticulamos o perispírito, nós desarticulamos também os nossos genes. E quando vamos desenvolver o novo corpo que vamos habitar, nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe os seus DNAs. Esta herança genética dos nossos pais será o molde do novo corpo que vamos habitar, o molde primário. Por isso, o filho herda os olhos da mãe, os cabelos do pai, características físicas de pai e mãe. Mas nesta mistura, nós espíritos vamos atuar através de nossos perispíritos. E nós podemos aprimorar este novo corpo que vai nascer. Ou nós podemos imprimir a ele toda a tragédia espiritual que nós geramos em nós mesmos. Quando o perispírito do reencarnante entrar em contato com o óvulo fecundado, ele vai trazer para este óvulo fecundado toda a sua estrutura genética e vai gerar neste corpo em desenvolvimento todas as suas características próprias, de tal forma que ele vai produzir para si o corpo adaptado às suas necessidades de evolução perispiritual. Mas o corpo físico ele tem características especialíssimas, porque ao mesmo tempo que ele suga para si todo o conteúdo desarticulado do perispírito, toda aquela destruição que nada mais são do que desequilíbrios energéticos do perispírito, ele atrai a energia desarticulada, desorganizada, destruída para si. Ao mesmo tempo, ele obriga que o perispírito receba o DNA humano, que faz parte das heranças do pai e da mãe. É como se ele desse um restart. É como se ele, de novo, restartasse a sua condição evolutiva, propiciando a ele uma reorganização perispiritual. Então, a doença, naquele caso, é a cura. Muitas vezes, apenas uma vez que isso ocorre não é suficiente, dado a extrema destruição causada em si mesmo. É preciso, às vezes, que esse processo se repita. Mas ao fim de um processo que seja único ou que tenha se repetido, em uma mãe ou em várias mães, aquele espírito começa a retomar aos poucos o comando de si mesmo, porque o mal por ele mesmo praticado, que resultou em toda aquela tragédia, foi sanado e ele consegue retomar propriedades que são próprias do espírito. Pensar, sentir, amar, odiar, escolher. Mas, se esse processo é interrompido, isto, além de atrasar a recuperação daquele espírito, pode-se ter a certeza que é aditivado àquela situação ainda um pouco mais de sofrimento. Tanto para a mente da mãe, quanto para a mente do espírito reencarnante, ao sofrer a força da rejeição. Por isso a doutrina espírita diz que, a não ser que aquela gravidez, se for uma gravidez de risco, incorra em um aumento do risco de vida para a mãe, e se ela tiver condições psicológicas adequadas para poder sustentar
durante um tempo aquela vida ali, consciente de que aquele ser deformado ali é um espírito eterno, que é vivo, que sente, que está em busca de recuperar-se, se ela conseguir desenvolver o amor suficiente para amar um ser que não irá sobreviver, não irá mamar nela, não irá dar alegrias a ela, não irá fazê-la sorrir, não naquele momento ali. Então, a não ser que ela não esteja correndo risco de vida, se ela for capaz de desenvolver este amor, mantenha até o momento certo, quando vai ocorrer um aborto espontâneo, ou quando se completa uma gravidez, na anencefalia principalmente, e o ser depois vai embora, retorna, já é organizado e quem sabe não poderia voltar a ser de novo aquela criança que irá dar a elas a alegria da maternidade, a realização de sentir o amor materno. Porque, embora haja uma ação mecânica, científica, de acordo com leis da física que estabelece sincronismos de energia capazes de restabelecer no perispírito as forças desorganizadas, existe uma força imponderável que tem a maior ação para que essas leis físicas se estabeleçam, que é a lei do amor, sem a qual nada poderia ser realizado. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa aí o seu like e compartilhe com os amigos. Muito obrigado.